Boa tarde, o meu nome é Natasha Zadorosny, eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando Padilha. Nós somos assessores jurídicos do movimento Ocupa Marina. A gente fez uma breve análise do caso da Marina, até porque o caso é muito complexo, e vamos tentar falar dentro dos 15 minutos. Antes de mais nada, a gente questiona a legitimidade da BR Marinas como concessionária. Por quê? O contrato de concessão da Marina da Glória, a EBTE, em 96, possui uma cláusula que veda a cessão ou transferência da concessão. Então, tanto a venda da concessão da Marina da EBTE à MGX e a posterior venda da concessão da MGX à BR Marina é nula. Além disso, o contrato de concessão da Marina expirou em 2006 e foi renovado através de um termo aditivo que tinha como que deu a concessão da Marina por mais 30 anos, mas que tinha como condicionante a execução de um projeto de reestruturação do local para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Esse projeto não foi aprovado, então a renovação da concessão em 2006 também está anulada, é nula de pleno direito. Vamos agora para outros aspectos. Passando esse questionamento, existe um estudo de impacto ambiental, a gente descobriu a existência dele através de uma reportagem na revista Náutica. Esse estudo foi feito pela empresa Biovert, mas não foi dada publicidade a ele, violando o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, que determina que se deve se dar publicidade ao estudo ambiental de atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. A gente reconhece que o empreendimento tem licença municipal e estadual para se instalar na área, mas não foi dada publicidade a nenhuma das duas. A gente sabe da existência, mas a gente não viu o inteiro teor de nenhuma delas. Chegamos a ver até a publicação. O Parque do Flamengo é tombado não só pelo IPHAN, mas também pela Lei 2287 de 95. E ela determina expressamente que todas as edificações e equipamentos mobiliários urbanos situados no parque, inclusive na Marina, e a Marina é citada expressamente nessa lei, não poderão sofrer quaisquer modificações, acréscimos e construções sem autorização do órgão competente. A gente não sabe se vocês têm essa autorização, a gente procurou e não achou, então é um questionamento. Outro questionamento, não foi feito estudo de impacto de vizinhança, essencial na área, porque é uma área urbana com grande impacto, e esse estudo está previsto pela Lei Federal 10.257, de 2001. Sobre a autorização do IPHAN. É uma autorização muito fraca, eu lido com o IPHAN há algum tempo, e ela não prevê em nada o corte de árvores. As árvores são tombadas e a gente entende que corte de árvore tombada tem que estar previsto expressamente na autorização. Ainda sobre as árvores cortadas, a gente queria entender, como a gente não teve acesso ao estudo, qual foi o parâmetro para cortar essas árvores. Será que não dava para ter sido feito o transplante das árvores? Precisava mesmo dessas 298 árvores? A gente não teve acesso, gostaríamos muito de ter essas respostas. Também questionamos nós temos a Lei Municipal 1242, de 88, que declara como área não edificante, ou seja, não pode construir, nos parques públicos situados na região administrativa 4. O Parque do Flamengo é um parque público situado na região administrativa 4. Só pode estar construído ali o que já existia até a promulgação dessa lei, que tem quase a minha idade. Essa lei é de 88. Enfim, ainda tem a questão do Rio ser patrimônio cultural, mundial, cultural e natural da humanidade. O Parque do Flamengo é citado diversas vezes no dossiê. E fazer alterações no parque viola os artigos 5º, a linha D, e artigo 6º, inciso 3, da Convenção. Se for necessário, eu tenho aqui para lê-los os artigos. O artigo 5º, a linha D, diz, da Convenção, o Estado-nação deverá tomar as medidas jurídicas, técnicas, científicas, financeiras e administrativas para proteção, conservação, valorização e restauro do dito patrimônio. O artigo 6º, inciso 3, diz, os Estados comprometem-se a não tomar deliberadamente qualquer medida suscetível de danificar, direta ou indiretamente, tal patrimônio.
Ou seja, as alterações que estão sendo propostas para o parque, para a marina, violam diretamente uma convenção internacional e atrapalham a questão do Rio ser hoje patrimônio cultural da humanidade. Vou passar a palavra para o doutor Padilha. Obrigado, Natasha. Boa tarde. Boa tarde já? Boa tarde. Boa tarde, membros do parquê. Eu quero só fazer um resumo muito rápido, entendeu? Tomando carona no que a doutora e professora Sônia falou sobre a herança em relação ao Parque do Flamengo, a Marina da Glória, o histórico, fazer um resumo bem rápido do histórico de processos que já envolveram o lugar, né, que estão em trâmite na Justiça. Pelo menos os que a gente conseguiu apurar, podem até haver outros processos, né? Eu queria fazer a primeira menção ao processo, vou dizer muito rapidamente o número, tá? O 0024597, ajuizado em 1999 pela empresa brasileira de terraplanagem e engenharia, contra a União Federal e o IPHAN, né? E essa ação foi ajuizada tendo como objetivo permitir a realização de construções, né, sem a autorização do IPHAN, tendo em vista que o IPHAN declarou que indeferiu, não autorizou, em função da área ser não edificante, né? Inicialmente foi concedido uma liminar nesse processo, lá atrás, no tempo do ajuizamento da ação, lá em 99. Só que aí, foi proferida a sentença de mérito definitiva, julgando improcedente a pretensão da DBTE, tá? E revogando a liminar anterior e determinando a paralisação imediata das obras e o desfazimento das mesmas após o trânsito em julgado. Foi no trâmite do processo, após essa sentença, foi constatado que as obras haviam sido paralisadas. Houve uma certa discussão, porque até teve uma imposição de multa diária aí pesada, inclusive, mas foi constatado pelo juízo que as obras já haviam sido paralisadas, aquelas obras lá que são objeto dessa ação. E o processo está numa situação muito curiosa, porque houve um recurso de apelação, né, por parte do Ministério Público, na época, e do IPHAN, né? A sentença foi confirmada em segundo grau pelo tribunal, né? Isso ensejou a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Só que, no meio do caminho, isso até, por incrível que pareça, é uma coisa muito banal, né? No meio do caminho, o veículo da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, no caminho para levar esses autos em Brasília, ele foi roubado. Então, pois ele foi roubado, mas isso acontece bastante. E existe um procedimento judicial, né, específico nisso, que é a restauração de autos. Os autos que sumiram, hoje em dia até nem tem esse problema, porque os processos estão se tornando predominantemente eletrônicos, mas esses autos que eram físicos, que a gente chama de processo físico, tiveram que ser recriados, através de fornecimento de cópias, documentos existentes entre as partes, né? E aí ele está, pelo que se pôde observar no sítio eletrônico do tribunal, esse procedimento de restauração está ainda para ser concluído, né? E esses autos desse procedimento, dessa restauração, estão com a União Federal desde fevereiro de 2015. Isso, curiosamente, cria uma suspensão no processo, porque o processo só vai retomar o curso dele depois que houver essa recriação dos autos. Reconstituição, né? Eu estou tentando não ser menos jurídico e mais na medida do possível. E esse processo ainda vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque ele vai retomar o curso, ele vai ter que voltar de onde está. Então, os recursos especiais aí direcionados ao STJ vão ter que ser julgados. Então, ou seja, tem uma sentença em aberto aí determinando lá para
EBTE, né? Se é possível ou não construir. E o fundamento aí é se a área não é edificante, né? Já o segundo processo, que é o 0059982 de 1999, né? Ele é relativo a uma ação popular ajuizada por cidadãos, né? Membros da SUMA. Da SUMA. Né? Sim. Contra a União Federal, o município, isso aqui é um monte de gente aqui, União Federal, o município, os ex-prefeitos, César Maia e Luiz Paulo Conde, o ex-superintendente regional da SPU, Elcio Couto da Silva, a empresa brasileira de terraplanagem e engenharia e a empresa marina da Cidade Limitada. O objetivo desse processo foi desfazer o contrato de aforamento da Marina da Glória entre a União Federal. Na verdade, houve mais de um pedido nesse processo. Esse é o primeiro, né? O desconstituir o contrato número 1713 de 96, que foi firmado entre o município do Rio de Janeiro e a empresa brasileira de terraplanagem e engenharia, né? Além de condenar o município, a empresa concessionária a reparar o patrimônio ecológico, paisagístico, arquitetônico da Marina, a demolirem as obras irregulares e a recuperarem gramados e jardins da Marina e os equipamentos e obras de terra e água, né? Esse processo ele foi julgado imparcialmente procedente. Por quê? Porque ele entendeu que não houve até uma desídia da União na hora desse contrato de aforamento, mas isso não era o suficiente para desfazê-lo, né? E o desfazimento das obras, ele entendeu que já tinha sido julgado no outro processo, então já estava abrangido. Inclusive, os processos foram julgados pela mesma vara federal, 11ª, porque tem objetos, um abrange o outro, e determinou a desconstituição, a anulação do contrato número 1713 de 96. Que é o contrato original de concessão da Marina da Glória, a EBTE, pela Rio Tour. Foi anulado com efeitos retroativos, em primeira instância. Agora em dezembro, né? Sim, sim. Esse processo teve vários incidentes processuais em relação à prova, até produção de prova de pericial, legitimidade de parte, né? Esses recursos, até para quem não é da área jurídica, existem uns recursos por escritos que são meio parecidos como... Quando falam em séries de TV, protesto, excelência, é mais ou menos existe isso na forma escrita, que é o agravo de instrumento que ele vai sendo julgado no tribunal e vai resolvendo as incidentes do processo, que são feitas até a prolação da sentença. Isso cria, legalmente, a fixação de qual vai ser o desembargador a julgar o processo tribunal. Isso é o que chamam de prevenção, porque previne o juízo. E como houve vários recursos desses ao longo do processo, né, já todos julgados, que gerou essa sentença, né, houve uma grande discussão acerca de qual magistrado do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, seria atribuído, né, seria competente, melhor dizendo, né, a julgar esse processo em 2ª instância. E aí, decidindo pelo desembargador Guilherme de Fenteller, da 8ª Turma Especializada do TRF, entendeu? Isso foi recentemente, essa decisão é muito recente, ou seja, o mérito do processo só vai ser julgado em 2º grau agora. Ou seja, a gente tem uma segunda decisão aí que está independente de julgamento, né? Tem que aguardar o que vai acontecer, né? Já fornecendo tudo isso, está informações obtidas nos sítios eletrônicos da Justiça Federal e do TRF, né, até posso mandar o material para Vossa Excelência, né. Ainda temos um terceiro processo, né, que é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, pela minha xará, doutora Ana Padilha, né, que foi ajuizada contra a MGX, Empreendimentos Imobiliários e Serviços Náuticos, tendo como objetivo garantir o livre acesso ao público da Marina da Glória, ou seja, que baixe nessa questão toda do acesso, porque não estava havendo,
né, para ver o tamanho aí da herança maldita, né, e determinar a retirada da cisterna, do alargamento do pier em trecho próximo a ela e das estacas implantadas no espelho d'água em 2007, bem como a liberação do acesso público ao mar, possibilitando o uso do trecho em que se encontram para treino e competições de remo. No que se refere à garantia do livre acesso público à Marina da Glória, a MGX celebrou um acordo com o Ministério Público. Esse acordo foi homologado judicialmente, né, e, havendo descumprimento, existe uma multa diária, como os senhores devem saber, né, e, na parte relativa à remoção, né, das estruturas, não houve acordo nisso, e o juízo, no caso da 14ª Vara Federal, julgou procedente o pedido e estabeleceu um prazo de 30 dias da data da sentença para o início das obras, né, e estando essa fiscalização do andamento dessas obras a cargo do Ministério Público Federal, né. Esse processo até houve uma questão aí que envolve, acho que a autorização do INEA, não sei, acho que do INEA, eu acho, né? E de se já estava sendo iniciada a obra ou não, e pelo que observei nos autos, o processo acabou indo para a segunda instância, mesmo essa questão não estando concluída, né? Mas também está pendente de recurso na 5ª turma especializada do TRF. E ainda existe um 4º processo, só finalizando aqui, né, que foi um processo ajuizado, uma ação popular, feita contra a União Federal, o município e a MGX, né, para anular o contrato de concessão, só que agora, no caso, o contrato de concessão, né, aquele daquela outra ação, só que aí em face não da EBTE, mas da MGX. Mas como o juízo entendeu que não havia interesse da União Federal aí, eles determinaram que excluía a União Federal do processo, e como já não tem mais a União Federal no processo, o processo tem que ser julgado pela Justiça Estadual. Não houve recurso disso e, pelo menos até o presente momento, não vi o trâmite dessa ação na Justiça Estadual. Sim, terminamos exatamente no... Muito obrigada. Obrigado. Compreensão.